E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Hugo Oliveira, sou professor de matemática e policial civil de Minas Gerais. E essa aqui vai ser a nossa primeira aula do curso de matemática voltado exclusivamente para a prova da Polícia Civil de Minas. Então, tudo que eu passar nessa aula aqui está no seu edital. Você não precisa se preocupar em estudar coisas que não vão cair na sua prova, beleza? Todas as questões que a gente resolveu aqui são questões da FGV, então não vai ter nada que não seja apenas para a Polícia Civil de Minas Gerais. Ah, serve para outro concurso da FGV? Serve. Serve para outro concurso que eu queira aprender o assunto? Serve, porém, é voltado para a Polícia Civil de Minas, beleza? Primeiramente, me apresentando, já que é a aula 01 do nosso curso, eu vou postar várias aulas até o final até a data da prova, aulas gratuitas aqui no YouTube, e vou abordar todos os temas que eu acho que a FGV mais cobra, beleza? Eu sou professor de matemática há algum tempo, fiz concurso da Polícia Civil e assumi o cargo. Além disso, já foi aprovado em mais de 10 concursos, entre eles Força Aérea, Polícia Militar do Rio, Polícia Militar, Bombeiro do Rio e alguns concursos de prefeitura no interior do Rio e no estado, e o concurso do estado de Minas Gerais. Valeu? Em breve lançaremos alguns cursos para esses concursos também, mas agora vamos para a nossa aula específica de matemática e raciocínio lógico, mas antes vamos falar um pouco do que eu achei desse edital. Diferentemente da Polícia Militar, por exemplo, aqui de Minas, a prova da Polícia Civil veio mais enxuto o conteúdo de matemática, não veio tão extenso. Alguns assuntos que são muito cobrados em matemática não vieram no nosso edital. Então eu acredito numa prova são 6 questões, eu acredito com abordagem de 2 ou 3 questões de raciocínio lógico, que eu vi que tem bastante lógica, bastante tópicos diferentes no edital, falando de lógica, e a gente vai ver ao longo das aulas, da aula 2, 3, 4, 5, 6. Hoje a gente vai ver só um dos pontos de raciocínio lógico, que é o que mais cai, e os outros pontos de matemática. Matemática, eu acredito que eles vão fazer 3 ou 4 questões, que são as que sobram, né, de matemática mesmo e estatística. A banca colocou o nome da matéria como raciocínio lógico, mas quando você vai ler o conteúdo programático, a gente vê que tem matemática também, não só raciocínio lógico, beleza? É um costume, algumas bancas chamam matemática de raciocínio lógico, e é isso, aceitar. Não ficar brigando com a banca, né? Então vamos lá, vamos começar nossa imagenzinha aqui primeiro. Matemática e raciocínio lógico, essa aula serve para investigador e para perito, é o mesmo edital. Na parte de matemática não muda nada, são os mesmos conteúdos, beleza? Como já podem ter percebido, eu sou carioca, mas sou policial civil aqui em Minas Gerais, beleza? Nosso primeiro tópico aqui, vamos lá, o que a gente vai abordar na nossa aula? Nossa aula de revisão 01, primeira aula, a gente vai abordar os 3 primeiros tópicos do edital, tópico 2.1, 2.2 e 2.3. Talvez essa aula seja dividida em 2 vídeos para ficar mais tranquilo para a gente poder parar e tomar um café. Valeu? Qual é a abordagem que eu gosto de utilizar? Eu não vou passar o conteúdo programático todo de lógica, porque isso aí demandaria um tempo de, 6 horas aulas. Depois, conjuntos de operações e diagramas, mais 6 horas aulas. E a gente está com o edital aberto, não tem tempo para isso. Então, eu vou pegar as questões. Antes de resolver cada questão, eu vou tratar exatamente do assunto que vai ser cobrado nessa questão. Ou seja, se eu for usar uma negação lógica, eu vou passar aqui rapidinho para vocês todas as negações. Depois a gente vai resolver a questão. Beleza? É uma metodologia que eu gosto. É a metodologia que eu vou aderir no meu cursinho de reta final, que eu vou disponibilizar para vocês. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar disponibilizado. E é uma metodologia para quem tem um pouco de pressa, para quem trabalha. O conteúdo de matemática é muito extenso. Se vocês forem ver, eu quero estudar tudo. Galera, já tinha que ter começado a estudar há muito tempo. Com o edital aberto, tem que ser desse jeito. Não dá tempo de fechar todo o conteúdo de matemática. A gente, por exemplo, fica 2 anos dando aula no colégio, tendo 6 tempos de matemática por semana, para fechar o conteúdo desse edital, por exemplo. Então não tem como fechar em 5 meses, sendo que a gente tem mais 7 matérias para estudar, além de matemática. E matérias que tem mais questões também. Beleza? Então vamos lá. Primeiro tópico que a gente vai abordar, eu quero que você que já começou a estudar, nesse momento dê um pause no vídeo, você que já começou a estudar, e tente responder essas 4 perguntas. Beleza? Nossa primeira pergunta é: qual a negação de no Rio de Janeiro faz calor e em Minas Gerais faz frio? Primeira coisa,
eu tô indo um pouco para frente, não vou falar de tabela verdade antes, porque é uma aula de revisão. Basicamente, a gente tem que começar de maneira que eu acho que vai ser cobrado na prova. E eu acredito que você não precise entender tabela verdade, nem o que é uma proposição, para responder esse tipo de pergunta. Vou apresentar rapidinho aqui para vocês. Isso aqui é uma proposição composta, que as proposições podem ser ligadas por conectivos. Existem alguns tipos de conectivos. Os mais comuns são esses aqui, ó. Nosso primeiro conectivo é o E. Eu tenho a primeira proposição. No Rio de Janeiro faz calor. A segunda seria, em Minas Gerais faz frio. Beleza? Então o nosso conectivo é o E. Agora na segunda. Policiais gostam de bandidos, ou, é o nosso conectivo, a população não gosta de policiais. Terceira. Se meu carro é confiável, então ele não é da Peugeot. Beleza? Quarta. Se meu carro é ruim, então ele é um Honda. Ficou ruim aqui. Beleza? Então, quais são os meus conectivos dessas proposições? Na primeira é o E, na segunda é o ou, na terceira é o sim então, na quarta é o sim então. Beleza? É isso que eu tenho que saber de início. Agora a gente tem que aprender o seguinte. Cada conectivo tem uma negação já que a gente tem que aprender e decorar. Algo dá para eu entender e fazer sem decorar? Dá, porém eu acho muito mais fácil a gente decorar. São poucas, as que mais caem são poucas. Então vale a pena você decorar as principais, para não se embolar na hora da prova. Beleza? Então qual é a negação do conectivo E? A negação do E, eu troco o E por ou e nego as duas proposições. Vou anotar aqui para vocês lembrarem. Negando as duas. Então, como é que ficaria a nossa primeira proposição composta? Negando, que é o que a questão quer. A questão quer a negação. Então, vamos lá. No Rio de Janeiro, vou abreviar aqui para agilizar. No Rio de Janeiro não faz calor. Vou negar nosso verbo, né, gente? Não faz calor. Ou, tá vendo? Em vez de E, eu vou botar ou. Vou até mudar de cor aqui, ó. Ou em Minas Gerais faz frio. Vou botar MG para simplificar. Não faz frio, porque, como eu disse, a gente tem que negar as duas. Então vamos lá, vamos recapitular aqui. O que a gente fez? A gente negou a primeira proposição, colocou não. Negamos a segunda colocando não. E trocamos o E por ou. Beleza? É assim que se nega, então, quando a gente tem o conectivo E. Se quando eu tenho o conectivo E, eu nego assim, quando eu tenho o conectivo ou, é só fazer o contrário. Eu vou tirar o ou, vou colocar o E. Beleza? E mesma ideia, eu vou negar as outras duas. Então, na minha segunda questão aqui, eu pergunto, qual a negação de policiais gostam de bandidos ou a população não gosta de policiais? Eu vou trocar os dois, vou negar os dois e trocar por E. Vamos lá. Policiais não gostam de bandidos. Vou abreviar bandido aqui com um Bzinho, tá? E a população... Vamos lá. A população original aqui fala que não gosta. Se eu quero negar quem não gosta, eu vou falar que gosta. Então, a população gosta de policiais. Então, é só isso, gente. Se a frase é positiva, eu boto negativa. Se ela é negativa, eu coloco positiva. Negar é isso. Beleza? Negar nem sempre é colocar o não. Se a frase já é uma frase negativa, negar é colocar o sim, vamos dizer assim, né? Beleza, agora vamos para o sim, então. Primeiro vamos fazer a nossa quarta aqui, beleza? Que também está falando de negação. Repare, a primeira pergunta negação, a segunda negação e a quarta negação. Beleza? Perdão. Qual que é a negação do se então?
A negação do sim, então, a gente vai negar a segunda e trocar o sim, então, por e. Vou botar aqui para baixo, a gente escreve mais embaixo. Trocar o sim, então, vai virar e, beleza? E vamos negar a segunda só, não nega a primeira. Vocês vão ver que fazendo bastante exercícios depois, estudando em casa, isso aqui é repetição, 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 repetição. Fica muito fácil decorando. Porque a que mais cai é essa aqui, o sim, então. Nega e troca por e. Bota e, nega a segunda e troca por e. Equivalência dela também cai muito. Beleza? Vamos lá, troca a segunda, nega a segunda. Vamos escrever então como é que fica? Vamos lá. Se meu carro é ruim, se eu vou trocar por e, eu não escrevo o se, beleza? O se faz parte do conectivo. Então, se eu estou trocando o conectivo por e, eu não escrevo o se. Então, vamos começar com meu carro é ruim. Troquei por e ele é um Honda. Ele não é um Honda. Vou botar o não maiúsculo. Então, reparem o que eu fiz. Eu tirei o sim, então, botei e neguei só a segunda. Eu falava que era um Honda, eu falei agora que não é um Honda. Porém, o meu carro é ruim. Continua seguindo o padrão na primeira. A terceira agora, por que eu botei esse asterisco aqui? A gente tem duas opções, beleza? A primeira opção, eu vou falar o quê? A equivalência do sim, então, mais comum, a primeira, a gente troca o sim, então, por ou. Então, o sim, então, vira ou. Beleza? E a gente nega a primeira, em vez de negar a segunda. É quase a mesma coisa da negação. A negação a gente troca por e nega a segunda. A equivalência, a gente nega a primeira e troca por ou. Então, nega a primeira. Essa aqui eu só vou falar, não vou escrever, tá, gente? E a segunda opção é a contrapositiva. Também cai bastante. Que é o quê? Equivalente ao sim, então, eu posso escrever o sim, então, de novo. Nega as duas. E mantém o sim, e mantém o sim, então. Nega as duas. E mantém o sim, então. Por que é contrapositiva? Porque é exatamente a mesma negando as duas. Contrapositiva. Porém, o sentido não muda. Tenta entender. Se meu carro é confiável, então ele não é da Peugeot. Beleza? Se eu negar isso aqui, ó. Nega e inverte. Desculpa, esqueci que tem que inverter. Se, então. Inverte. Como assim inverter? A segunda proposição vira a primeira. Como é que fica, então? Se meu carro não é da Peugeot, então ele é confiável, vamos dizer assim. Agora, negando, a gente tem que negar os dois. Então, vamos lá. Como é que eu nego ele não é da Peugeot? Eu falo que é da Peugeot. Se eu estou falando que não é, a negativa seria é. Então, vamos lá. Meu carro é da Peugeot. Se meu carro é da Peugeot, então ele não é confiável. Beleza? Eu botei frases que fazem sentido para vocês entenderem mais ou menos. Tranquilo? Vamos botar aqui em algum lugar? Deixa eu pensar se tem espaço. Vamos colocar aqui nesse... Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Vamos seguir. Vamos fazer a questão que a gente aprende nas questões. Ó, essa aqui é a negação. Negação do sim, então. Antes de resolver a questão, antes de ler. Negação do sim, então. A gente troca por e nega a segunda. Beleza? Então, qual que é a nossa questão do FGV aqui? A negação de se meu time ganhar o campeonato, então vou viajar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o se, então, por e vai negar a segunda. Vou viajar vai virar não vou. Beleza? Então, vamos procurar. Meu time não ganha e eu não viajo. Ele negou a primeira aqui também. Não é para negar a primeira.
A, B e a C, ele começa com si. Não é sim então, é E. Beleza? Vamos à letra D. Meu time não ganha e eu viajo. Não, ele negou a primeira em vez de negar a segunda. É o contrário. Não é aqui. A letra E. Meu time ganha. Repeti a primeira. E eu não viajo. Neguei a segunda. Nosso gabarito. Letra E. Exatamente o que a gente viu. Trocou por E e botou o não aqui em segunda parte. Exatamente igual a gente fez lá em cima. Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Beleza? Se é domingo, eu estudo inglês ou alemão. Agora a gente tem uma mista aqui. Beleza? Eu quero a equivalente. Equivalente, a gente vai ter que ver se, como é questão de múltipla escolha, a gente tem que ver se ele usou a contrapositiva ou trocando pelo ou, beleza? Trocando pelo, se eu trocar pelo ou, eu teria que ter conectivos ou aqui nas nossas opções, beleza? Vamos ver se tem algum. Se é domingo, eu não. Letra A não é ou. Letra B, se é domingo, letra B não tem ou. Letra C, não é domingo e não tem ou. Letra D, se estudo inglês ou estudo alemão, tem o se. E a letra E tem o se também. Então, vamos lá. Eu quero equivalência. Equivalência pode ser ou pode ser a contrapositiva, que eu falei para vocês. Galera, não tem como ser a contrapositiva, não tem como ser a do ou aqui, porque nenhuma das respostas do nosso gabarito tem o ou. Beleza? Todas começam com sim, então, a não ser a letra C, que é o conectivo E. Então, vamos analisar com calma, porque essa aqui é uma proposição de 3 proposições dentro dela. Mas a principal é essa aqui, ó. Se é domingo, tá o então tá oculto, tá? Não tem problema. Se eu comecei com se é domingo, então eu estudo inglês ou estudo alemão. O então tá oculto, tá? Só que aqui nós temos uma segunda proposição, que não tem problema. Que tem um ouzinho aqui também, ó. Aí a gente vai partir depois para mexer com isso aqui, beleza? Primeira coisa que a gente tem que pensar. Se a contrapositiva vai continuar o se, então a gente vai inverter negando as duas proposições. Qual que é a segunda proposição? A segunda proposição é eu estudo inglês ou estudo alemão. Qual que é a negativa dela? A negativa dela, a gente usa negativo como esse tiozinho, beleza? O sinal. A negativa dessa questão aqui, qual que é a negativa do ou? Não é trocar os dois e colocar e no lugar do ou? Então a gente vai fazer isso. Essa questão é um pouquinho mais difícil. Então vai ser a negativa dessa segunda proposição aqui. Vai ser eu estudo. Eu não estudo, desculpa, porque é negação. Eu não estudo inglês e não estudo alemão. Beleza? Entenderam o que a gente fez aqui? A contrapositiva, que é equivalente ao sim, então, a gente tem que negar a primeira e a segunda parte. Então, só que a segunda parte aqui é uma outra proposição composta. Qual que é a negação do ou, que é a nossa segunda proposição aqui? A negação do ou, eu inverto as duas, coloco negação nas duas e troco o ou por e. Beleza? Então, a nossa contrapositiva, eu vou começar pela última, que foi essa que eu acabei de escrever. Então, vai ser se... Aí eu vou reescrever a que eu acabei de fazer, a negação da segunda proposição. Então, vamos lá. Se eu não estudo inglês e não estudo alemão, então de vermelho aqui para manter o padrão. Beleza, agora a gente vai colocar a nossa segunda. Qual que é a nossa primeira aqui? Nossa primeira é o se é domingo. Beleza?
Então, se é domingo, vou botar de outra cor. Qual que é a negação de é domingo? A negação de é domingo é simplesmente não é domingo. Então, não é domingo. Essa é uma simples, não tem o que fazer diferente. Vamos procurar nosso gabarito agora. Começa com se eu não estudo. Então, letra A, se é domingo, errado. Letra B, se é domingo, errado. Letra C, não é domingo, errado. Se estudo inglês, errado. Letra E, se não estudo inglês, certo. E não estudo alemão, tá certo. Tá certo. O não estudo alemão tá certo. Então, não é domingo. Certinho, letra E. Gente, como é que vocês vão decorar isso aqui? Vocês vão ter que pegar a plataforma de vocês de exercício, filtrar exercícios de lógica, equivalências lógicas. Vocês vão ver, bota lá, banca FGV. Vocês vão ver como isso é cobrado e é só aprender esses macetezinhos que eu ensinei. Quanto tempo de aula tem aqui? 20 minutos. Eu devo ter ensinado em 10 minutos. Você já vai garantir uma questão na sua prova. Isso eu tenho certeza. Beleza? Se não garantir nesse concurso, vai garantir em outro. Sempre cai. É o assunto mais cobrado. Negação do sim, então, negação do ou, negação do e equivalências. A equivalência é normalmente do sim, então só. Tranquilo? Vamos lá. Para outro assunto agora, resetando. Beleza? Operações com números racionais. Vamos lá. Soma de frações, primeiramente. Por que eu trouxe aqui soma de fração? Para a gente relembrar um pouco de MMC também. É fácil, mas vamos lá. 3 quartos mais 7 sobre 18. Vamos escrever como fração. 3 quartos mais 7 sobre 18. A gente, para fazer uma soma de fração, não é só somar a parte de cima e a parte de baixo. A gente tem que igualar a parte de baixo usando a MMC. Qual é o MMC de 4 e 18? Bota um do lado do outro com uma vírgula. Vamos lembrar? Bota aquele travessão aqui do lado. E vamos lá. Vamos dividir por números primos. Primeiro número primo é o 2. 4 e 18 são divisíveis por 2? São. Então aqui fica 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. Agora, algum deles é divisível por 2? É, o primeiro. Então vou dividir só ele. 2 dividido por 2 dá 1. Repete o 9 porque ele não é divisível por 2. Chegou no 1, a gente para. Vamos fazer o 9 chegar no 1 agora. 9 não é divisível por 2, mas é por 3. Então vamos lá. 9 por 3 vai dar 3. E 3 é por ele mesmo. Então vai ficar 1 e 1. Beleza. Qual o meu MMC então? É só multiplicar geral. Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então, nosso MMC é 36. Então, como é que a gente faz isso aqui lá no ensino fundamental? Coloca uma barra só, beleza? E bota o 36 embaixo. Posso colocar duas separado? Pode, mas não precisa. 36 dividido por 4, a gente coloca aqui o resultado. Ó. 36 por 4 vai dar 9. Então, a gente bota o 9 aqui embaixo do 4 e multiplica ele pelo 3. 9 vezes 3 vai dar 27. A gente coloca aqui em cima. Lembraram? Aí, beleza. Mais que a nossa operação. Vamos lá. 36 dividido por 18. Qual o resultado? A gente coloca aqui embaixo do 18. 36 por 18 dá 2. Pega o 2 e multiplica por 7. 2 vezes 7, 14. Isso aqui, então, vai dar 27 mais 14, 41 sobre 36. Soma de fração. Beleza? Só para relembrar mesmo. Assunto bem simples, mas que vocês acabam errando muito quando cai. Racionalização. O que é racionalizar uma fração? Nossas frações, nós não podemos escrevê-las com raiz na parte de baixo dela. No caso, no denominador. Denominador é a parte de baixo, numerador é a parte de cima da nossa fração. Então, raiz de 3 está na parte de baixo aqui na minha letra A. E tem uma convenção na matemática que não
pode deixar raízes na parte de baixo, beleza? Então a gente tem que racionalizar ela. Quando é simples assim, por exemplo, raiz de 3 é um número só. A gente simplesmente vai multiplicar isso aqui por uma fração. Raiz de 3 sobre 3. Ué, mas por quê? Por que eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre 3? Se eu simplificar raiz de 3 sobre 3, vocês concordam que raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1? Beleza. Concordam que multiplicar um número por 1 não muda o número? Se eu estou multiplicando, então, por raiz de 3 dividido por raiz de 3, eu estou multiplicando por 1. Se eu estou multiplicando por 1, eu não mudei nada. É simplesmente o mesmo número. Tranquilo? Então, vou fazer isso por quê? Porque fazendo isso, olha o que vai acontecer. A parte de cima, a multiplicação, a gente simplesmente multiplica a parte de cima pela de cima e a de baixo pela de baixo. É diferente da soma. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 na parte de cima da fração e raiz de 3 vezes raiz de 3 na parte de baixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Começaram a entender por que eu estou multiplicando? Raiz não é o contrário da potência? A raiz, quando a gente não coloca o númerozinho aqui indicando ela, significa que ela é raiz quadrada, ou seja, elevada a 2. Se raiz ao contrário de potência, elevar a 2 e colocar raiz quadrada, uma coisa anula a outra. Então eu corto essa raiz com esse quadrado. E vai ficar 1 vezes raiz de 3, que é o próprio raiz de 3 em cima. E na parte de baixo da nossa fração, nosso denominador, sobrou só o 3. Então 1 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que raiz 3 sobre 3. Beleza? Vamos lá, nossa letra B aqui para ficar mais claro. Eu vou multiplicar por raiz de 5 ou por raiz de 3? Quem que eu quero que suma? O raiz de 5. Então vou multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. Parte de cima vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5. Divididos por raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 5 ao quadrado, nossa parte de baixo, eu sei que vai ficar só o 5. Já vou escrever. A parte de cima vai ficar 2 vezes multiplicação de raiz. Se o expoente da raiz for igual, que no caso aqui as duas são raízes quadradas, não é raiz cúbica nem quarta, então é só repetir. 2 vezes. A gente coloca os dois dentro da raiz. 3 vezes 5. E faz a multiplicação aqui dentro. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes 5 é 15. Dividido por 5. Racionalizei. Beleza, outro caso agora que eu vou ter que explicar com um pouquinho mais de calma. Racionalizar quando a gente tem fração, porém tem uma soma ou uma subtração depois dessa fração aqui embaixo, que é a nossa letra C. A gente vai multiplicar pelo conjugado de baixo. O que é o conjugado? Conjugado é os mesmos números com sinal diferente. Então eu vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 2. Em vez de menos, vou botar mais 3. Por quê? Já vão entender. Em cima, vai ser por raiz de 2 mais 3 também, para ficar a mesma coisa. Não posso. O que eu multiplico embaixo é sempre o que eu multiplico em cima. Beleza? Por quê? Porque 1 sobre o outro vai dar 1. Não muda o meu número. Então vamos lá. Raiz de 2 mais 3 dividido por raiz de 2 mais 3. Vamos fazer a nossa multiplicação. A parte de cima, simplesmente eu vou fazer uma distributiva. Lembra? 4 vezes raiz de 2, chuveirinho. Vai ficar 4 vezes raiz de 2 e 4 vezes 3. Então vai ficar 4 raiz de 2 mais 4 vezes 3 dá 12. Mais 12. Parte de baixo. Quando a gente multiplica pelo conjugado, gente, eu vou fazer aqui no cantinho, em cima da minha cara, para vocês lembrarem. Vamos lá. Se eu tenho um número assim, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Lembram disso? Produto notável, fatoração. Vamos lá. Quando eu tenho A mais B vezes A menos B, eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado como resposta. Aí, Hugo, por que tem que decorar isso? Não, você pode fazer o chuveirinho. Só que vai dar mais trabalho. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Agora, o outro chuveirinho.
B vezes A mais AB. B vezes menos B, menos B ao quadrado. Menos AB mais AB não vai cortar? Qual vai ser o resultado? A ao quadrado menos B ao quadrado. E é por isso que eu multiplico pelo conjugado. Tá vendo que aqui é o conjugado? A mais B vezes A menos B. Então aqui, quando eu pego raiz de 2 menos 3 e multiplico por raiz de 2 mais 3, a resposta vai ser simplesmente o quadrado do primeiro, raiz de 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Ah, mas vou botar o 3 ao quadrado? Vai ficar um número normal. 3 ao quadrado dá 9. Como vai ficar então nossa resposta? 4 mais 4 raiz de 2 mais 12 divididos por raiz de 2 ao quadrado. Dá 2. Corta o raiz com o quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. 2 menos 9, parte de cima não tem o que fazer, tá, gente? Eu não posso pegar 4 raiz de 2 e somar com 12. Imagina que raiz de 2 é um x. 4x mais 12, nada. Tem como ser 16 alguma coisa? Não. É 4 raiz de 2 mais 12. Ponto. É isso aí, nosso número. 4 raiz de 2 mais 12. A parte de baixo, sim, são números naturais. 2 menos 9. Naturais não, desculpa. Racionais. 2 menos 9 dá inteiros. De besteira. 2 menos 9 dá menos 7. Beleza? Menos 7, tudo bem, nossa fração. Se eu quiser reescrever por um capricho, como só a parte de baixo é negativa, eu posso negativar ela toda. E tirar esse negativo da parte de baixo. Menos 4 raiz de 2 mais 12. Fazer assim. Sobre 7. Por quê? Porque como se eu tenho menos 7 na parte de baixo, um positivo por negativo vai dar negativo. Mas tanto faz, pode ser igual tá aqui. Isso aqui é a resposta, isso aqui é a resposta. Aí depende do nosso gabarito. Só dei uma opção aqui de como poderia vir no gabarito. Nossa questão. Olha, FGV 2024. Nada que eu estou trazendo aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Tudo foi cobrado em 2023 e 2024 pela FGV. Tá vendo que eu vou usar exatamente o que eu falei? Olha a nossa parte de baixo aqui. Ele simplesmente fez uma questão só para racionalizar. Ele pegou um número, falou, número real, 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2 é igual a... O que ele quer que você faça aqui? Se você nunca viu racionalização, ou se você não lembra da época do colégio, você ia travar nessa questão. Você fala, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer aqui? E é muito simples. É só pegar a parte de baixo e multiplicar o conjugado dela, tanto em cima quanto embaixo. Então vamos lá rapidinho, isso aqui é tranquilo. Sabendo o que eu acabei de explicar, fica fácil. Beleza? Então vamos lá. 1 dividido por raiz de 3 mais raiz de 2. Aí eu vou multiplicar pelo conjugado, ou seja, raiz de 3 menos raiz de 2. Tanto em cima quanto embaixo. Raiz de 3 menos raiz de 2. Parte de cima eu estou multiplicando por 1, ou seja, vou repetir. Vai ficar raiz de 3, exatamente, menos raiz de 2. Agora a parte de baixo vai ser o quadrado do primeiro, raiz de 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. Ficaremos com raiz de 3 menos raiz de 2. E a parte de baixo vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Corta, corta, raiz com quadrado, sobra só o 3. Menos, corta o quadrado com a raiz, menos 2, sobra só o 2. 3 menos 2 dá 1. Qualquer fração com denominador 1 é a mesma coisa que escrever sem a fração. Sobre 1 é a mesma coisa que deixar sem nada embaixo. Nosso gabarito, raiz de 3 sobre raiz de 2. Desculpa, menos raiz de 2, letra A. Próxima questão. É dado uma... Opa, já viu o gabarito? O que é isso? FGV 2023. É dada uma fração com numerador e denominador inteiros positivos. A diferença entre o denominador e o numerador dessa fração é 5. Somando 17 unidades ao numerador
e 2 é o denominador, obtém-se uma nova fração que é a inversa da anterior. Aí ele quer saber, a soma entre o numerador e o denominador é questãozinha chata de fazer, porque vem muito embolado. Eu tenho certeza que você leu essa questão e falou, meu Deus do céu, que confusão, denominador, numerador, soma 17, soma 2, diferença, qual que é a soma? Gente, vamos dar nome para todo mundo, que tudo fica mais fácil. O numerador vira n, beleza? Então tem aqui, n é o numerador, parte de cima da fração. D é a parte de baixo. Tranquilo? Aí a questão me fala a diferença entre o denominador e o numerador. Ou seja, a diferença entre o D e o N é igual a 5. D menos N igual a 5. Beleza. Agora, somando-se 17 unidades no numerador, ou seja, numerador mais 17. Ficou parecendo um 3. N mais 17 e 2 ao denominador. 2 ao denominador. D mais 2. Forma-se uma fração que é a inversa da anterior. Inversa a gente troca a parte de cima com a parte de baixo, beleza? Vai ficar D sobre N. Show? D sobre N, vamos lá. Agora o que a gente faz? Essa questãozinha aqui exige um pouquinho de conhecimento nosso primeiro. Vamos organizar essa nossa fração aqui de baixo. Quando eu tenho igualdade de frações, se eu multiplicar cruzado, eu faço uma equação, beleza? Vamos fazer então, vai ficar multiplicando n mais 17 vezes n. Fica n vezes n mais 17 igual a d que multiplica d mais 2. Tranquilo. Fazendo chuveirinho, n vezes n, n ao quadrado. N vezes 17, 17n. Igual d vezes d, d ao quadrado. Mais d vezes 2, 2d. Agora, a gente tem aquela primeira informação lá em cima aqui, ó. D menos n. Nossa, ficou horrível essa cor. Volto. D menos n igual a 5. Beleza? Se D menos n é igual a 5, eu posso tirar uma conclusão aqui, ó. Posso passar o n para o outro lado e falar que o D é igual a 5. O menos n vai virar positivo. 5 mais n. Beleza? Então, se eu tenho que D é igual a 5 mais n, eu posso pegar esse valor e jogar nessa equação aqui. Não posso? Em vez de escrever D, eu vou escrever 5 mais n. Então vamos lá, vamos começar aqui do cantinho. Juntando essas duas equações, eu vou ter que n ao quadrado mais 17n igual d ao quadrado. Em vez de d, vamos escrever 5 mais n, que é a mesma coisa. A gente não viu que é a mesma coisa? Então vai ficar d ao quadrado vai ser 5 mais n ao quadrado. Beleza? Mais 2d, ou seja, mais 2 vezes o d é 5 mais n. 5 mais n. Show? Vamos desembolar isso aqui agora. N ao quadrado mais 17n igual, vamos resolver, quadrado da soma. Lembram disso? Quadrado da soma. Vocês vão chegar aqui e vão marcar 5 mais n ao quadrado é 5 ao quadrado mais n ao quadrado. Errado. É o quadrado do primeiro, 5 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5 vezes n, mais n ao quadrado. De onde eu tirei isso? Vou botar aqui no cantinho. A mais b ao quadrado vai ser a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Beleza? Produto notável de novo. Lembra do seu professor falando que você usar muito lá no ensino fundamental? Você duvidou? Aí, ó. 30 anos, 25, tendo que usar. N ao quadrado. Beleza, paramos aqui. Mais
2 vezes 5, 10. Aqui é só fazer o chuveirinho. 2 vezes n, 2n. Beleza. Chegamos aqui agora, vamos melhorar. N ao quadrado, escrevo de novo, mais 17n, igual 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. Então vai dar 10n. Mais n ao quadrado, mais 10, mais 2n. Beleza? Agora reparem, eu tenho n ao quadrado de um lado aqui, ó, e tenho n ao quadrado do outro lado. Se eu pegar esse mais n, passar para o outro lado da igualdade, menos n, vai ficar n ao quadrado menos n ao quadrado. Então eu posso cortar. Beleza? Quando a gente tem uma igualdade, dois termos idênticos de um lado e do outro, eles se anulam. Beleza? Então agora vamos fazer o seguinte. Todo mundo que tem n vai para um lado, quem não tem n vai para o outro. Eu vou reescrever aqui. 17n fica. Agora, quem tem n do outro lado? Eu tenho mais 10n. Ele vai trocar de lado da igualdade e vai ficar menos 10n. Eu tenho mais 2n do outro lado. Ele vai trocar de lado, vai ficar menos 2n. Igual. Quem que eu tenho sozinho lá? 25 mais 10. 25 mais 10 foi o que sobrou. Vamos às contas agora. 17n menos 10n dá 7n. 7n menos 2n vão dar 5n. 5n vai ser 25 mais 10. 25 mais 10 dá 35. Então, se 5n é igual a 35, n é igual a 35 dividido por 5. Operação contrária, o 5 está multiplicando n, vai para o outro lado dividindo. O n então vai dar 7, porque 35 dividido por 5 dá 7. Ele quer saber a soma do d e do n. Olha aqui onde está marcado com marca-texto. d menos n igual a 5. d igual a 5 mais n. Se d é igual a 5 mais n, e se n é 7, então d vai ser 5 mais 7. d é igual a 12. Beleza? E se ele quer a soma, então a nossa resposta vai ser 7 mais 12, que é 19. Coube aqui certinho, beleza. Nossa letra D. Tranquilo? Falando um pouco agora do nosso curso, que eu vou disponibilizar aqui o link na descrição. Vai ser lançado em breve, talvez quando você esteja vendo esse vídeo já esteja o link aqui, você já possa acessar. Vou explicar um pouquinho como que vai ser esse curso. Vai ser um curso de reta final. Vou abordar todos os tópicos do edital, beleza? No YouTube não dá para... É muita coisa para postar só no YouTube, né? E como é que vai funcionar? Qual vai ser a dinâmica do curso, que eu acho que é o principal para a gente falar rapidinho aqui. Eu vou trabalhar mais ou menos como eu estou trabalhando aqui. Eu vou trazer o assunto cobrado na questão um pouquinho antes da questão e trabalhar nas questões em cima disso. Questões só do FGV e questões resolvidas. Como vai ser a resolução? Todas em vídeo. Vou fazer um vídeo do bloco 1, que vai ser o primeiro tópico do edital. Depois um vídeo do bloco 2, que vai ser o segundo tópico do edital, até o último bloco, que é o 14, se eu não me engano. Somente com questões FGV. Mais de 200 questões FGV, todas comentadas em vídeo. E vai no PDF, né, que vai ter as questões disponibilizadas, vai ter um mini resumo antes de cada bloco de questões com esse assuntozinho que eu vou explicar. Porém, sempre complementando na aula mesmo, né, a teoria, vamos dizer assim. Não chega a ser um resumo completo, é só um guia mesmo para vocês assistirem a aula, anotando em cima desse PDF. Beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Galera, e valor irrisório, tá? Menos de R$100, preparação de reta final completa. Com ela você vai ver todos os assuntos do edital possível. Cara, é muito difícil, a matemática é muito abrangente, né? Mas a gente vai tentar acertar todas as 6 questões da FGV, que a FGV vai cobrar, de acordo com a estatística do que a FGV mais cobra. Beleza? Não tem como, é aquilo que eu falei no começo, não tem como fechar 3 anos de aula
sei lá, vamos botar 3 horas de vídeo, uns 10 vídeos em 30 horas. Não tem como. Não tem como. Infelizmente, precisaríamos de 2 anos de aula de matemática e vocês não têm esse tempo e é desnecessário. Assim, não tem necessidade. Vocês preferem um curso focado no concurso que você vai estudar 30 horas e vai conseguir alcançar 5 de 6 ou estudar 300 horas para tirar 6 de 6. É melhor se dedicar para o concurso só, né, específico, não ficar atirando para todos os lados não adianta. Então vamos lá, a primeira questão de conjuntos, a gente vai falar do diagrama de Van Von, enfim, esse cara aí, eu não sei falar direito, que nada mais é do que aquele diagrama que a gente viu lá no ensino fundamental, quando a gente fala de conjuntos, que é você faz assim, ó, primeiro círculozinho, segundo círculozinho, e o terceiro aqui, gerando uma interseção tripla. Arrumou. Beleza? E a gente vai chamar aqui de A, esse cara aqui de B, esse aqui de C. Show de bola. Aí a gente vai ver as interseções. Olhando para esses 3 conjuntos que a nossa questão, entre aspas, deu, a gente tem o conjunto A, que é o A, B, C e D. Conjunto B, que é D, E, F, G. Conjunto C, que é D, E, C, H. Vamos lá. Qual é o único elemento que aparece nos 3 conjuntos? A gente sempre começa pela interseção dos 3, assim que se monta o diagrama, beleza? O único que aparece nos 3 é o nosso D. Aqui, ó, D, D e D. Então, vou colocar o D aqui no meiozinho. D. Beleza? Que é o único que aparece nos 3. Não vou mais trabalhar com D. Agora, vamos tentar identificar quem aparece no A e no B. O A e o B, tem alguém na interseção? O A é ABC, o B é EFG. Não tem ninguém na interseção. Então, a interseção de A e B é só o número D, ou a letra D mesmo. Então, aqui fica vazio. Beleza? Agora, A e C tem alguém em comum? O C tem o E, o C e o H. O A tem A, B, C. Entre A e C em comum, então, tem o nosso Czinho aqui. Beleza? Então, o C vai ficar aqui na interseção de A e de C. Aqui, ó, C. C minúsculo, né? Já foi também. Quem sobrou no A? O A e o B. O A e B não fazem interseção porque não estão nos outros conjuntos. Então, vou colocar eles sozinhos aqui. A e B. Beleza? Vamos analisar o B e o C agora. O B e C tem interseção? O B é FG, o C é ECH. O E está nos dois. E. Então, a interseção é o E. Quem ficou sozinho no C agora? Só o H, né? O D, o E e o C já estão na interseção. Ficou só o H sozinho. E no B ficou o F e o G. Opa. F e... botar aí não. F e G. Beleza? Então aqui está nosso diagrama. Quem está no meio está nos 3. Observem. Olhem só para o... Esqueçam que o B e o C existem. Quem é o conjunto A? Vou fazer aqui, depois eu desfaço. É só esse cara aqui, correto? A, B, C, D. Tranquilo? Quem é o conjunto B? D, E, F, G. Quem é o conjunto C? D, C, E, H. Estão vendo que são exatamente os conjuntos iguais, sem enxergar os outros? A gente faz as interseções e escreve só uma vez cada um. Beleza? Sempre começando pelo do meio, vamos para a questão para não enrolar mais. FGV 2023. Em um conjunto de 20 objetos, 12 tem a característica A, 9 tem a característica B, apenas 3 objetos não possuem nem A nem B. Então vamos lá, só tem 2 opções aqui de diagrama. O diagrama A e o diagrama B. Beleza? A e B. Eu tenho um total de 20 objetos. Só que 3 não tem essas características. Então, meu total vai ser 20 menos 3. 17. Então, eu tenho que ter 17 elementos em A e B. Correto? Então, vamos lá. 12 tem a característica A e 9 tem a característica B. E tem um total de 17. Se eu tenho um total de 17, quanto que dá 9 mais 12?
9 mais 12 vai passar de 17, correto? Vai dar 21. E eu sei que A mais B tem que dar 17. Teria que dar 17. Essa diferença aí vai ser exatamente a minha interseção. 21 menos 17 é a interseção dos dois conjuntos, que vai dar 4. Opa, ficou na minha cara aqui. 21. Fazer de vermelho. Vou botar aqui no meio. 21 menos 17. Por que 21? Porque A mais B dá 21. Correto? Para isso aqui dar certo, então 21 menos 17 tem que ser minha interseção. Então minha interseção, na verdade, vai ser 4, que é o resultado disso. Beleza? Aí se eu tenho 4 na interseção, correto? E tenho 12 com a característica A, para esse total aqui, só olhando para o A, igual eu falei lá, para isso aqui dar 12, falta quanto para o 4? 4 para chegar no 12, 8. Então só no A tem 8. Agora, só no B, olhando só para o B. O B tem que ter 9. Beleza? Então 4 para chegar no 9, falta 5. Beleza? Agora eu tenho 8 só no A, 4 na interseção e 5 só no B. Somando isso aqui, vai dar o nosso 17. Tranquilo? Então vamos lá. 8 mais 4 mais 5, 17, certinho. Então nosso diagrama está montado. Para achar a interseção, a gente pega o nosso total e subtrai do total de pessoas. Então vamos lá. A quantidade de objetos desse conjunto que possuem simultaneamente as características A e B são simultaneamente quem está na interseção, que é o número 4. Então são 4 objetos. Bem tranquilo. Não precisava ter feito o do 8 e do 5. Mas é bom a gente ver para ver se a soma vai dar 17 e vai bater certinho. Beleza? Opa, tira print aí. Vamos lá. Tirou o print. Foi. Tá atrasada. Agora sim. Considere os conjuntos A 0, 2, 3, 5, 6, 7, B 0, 1, 4, 5, 7, 8. Sejam x e y a união e a interseção, respectivamente, dos conjuntos A e B. É correto afirmar que união e interseção. União, a gente vai pegar todos os números sem repetir. Então, x união y. A gente vai pegar simplesmente todo mundo. Todo mundo é 0 tem nos dois. Qual o próximo número depois do 0? 1 tem no B, então escrevo. Depois do 1 vem o 2, tem no A, escrevo. Depois do 2 tem o 3, tem no A, escrevo. O 4 tem no B, escrevo. O 5 tem no A e tem no B. Escrevo 2 5? Não, é um número só. A união eu vou considerar que tem um número nos dois. Beleza? A união eu não repito o número. Não é para pegar tudo de um lado, juntar com o outro e escrever tudo duplicado. Não se duplica no conjunto união. Conjunto união, se tem 5 dos dois lados, simplesmente você vai considerar um 5 só. Que é como se estivesse na interseção do diagrama, entendeu? Sim, nosso diagrama estaria aqui, x, y. O 5, o 0 estaria aqui, o 5 estaria aqui. Entendeu? A gente não escreve duas vezes. Depois, dentro do x, a gente só escreve o que sobrou. Por exemplo, o 2, o 3, o 6 aqui no caso. E o 7 está na interseção também. Beleza? É como se fosse isso aqui. Só que é mais fácil na união a gente simplesmente escrever tudo e não repetir isso. Depois do 5 vem o 6. Depois do 6 tem o 7 no B. Depois do 7 no B e no A tem o 8. Pronto. Quantos elementos tem no conjunto união? Tem o 9. Agora vamos ver. X tem 9 elementos a mais que Y. Não. Y tem 9 elementos a mais que X. Ah, não. X e Y. Ah, X é a união, gente. Desculpa. X é a união de A e B. Confundi. X é a união de A mais B. Dá no mesmo aqui. Só troquei a letra, né? E o Y é a interseção de A mais B. De A e B. A interseção que tem nos dois. Quem tem nos dois? Já falei. É o 0, o 5 e o 7.
beleza? Dando um total de 3 elementos. Enquanto o x tem 9 elementos. Vamos lá, x tem 9 elementos a mais que y? Não, x tem 6 a mais. Y tem 9 elementos a mais que x? Errado. X tem 6 elementos a mais que y? Correto. Um tem 9, outro tem 3. 9 menos 3 dá 6. É o nosso gabarito. Y tem 6 elementos a mais? Não, são 6 a menos. Mesma quantidade também não. Letra C, então, é o nosso gabarito. Dá o print lá. Beleza. Agora, nosso último assuntozinho rápido para fechar: porcentagem e juros. Tranquilo? Vamos acelerar aqui para a aula ficar mais curta. Quanto é 35% de 200? Sempre que eu tenho porcentagem, eu gosto de falar com meus alunos de pensar no português. Quanto é 35%? Por é divisão. Porcento é divisão por 100. Então, 35 por 100 é a mesma coisa que 35%. Então, 35 por 100, escrevendo matematicamente, é 35 por, que é divisão, 100. E o D na matemática? O D é vezes. Então, é 35 por 100 vezes 200. É essa conta que eu vou fazer. Bem simples. Como eu tenho zero em cima e zero embaixo, cada zero que eu tenho na multiplicação na parte de baixo, eu corto com um da de cima. Corta, 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 corta. Vai ficar simplesmente 35 vezes 2, que dá 70. Então, 35% de 200 é 70. Vamos lá, se uma mercadoria com 20% de desconto custou 320, qual seria o valor sem desconto? Agora a gente vai fazer a porcentagem por regra de 3, que também dá. Uma mercadoria com 20% de desconto, sobrou quanto da mercadoria? 80%. Então, vocês concordam que 80% do valor total é 320? Beleza. Ele quer saber o valor sem desconto, ou seja, ele quer saber o 100%. 100% vai ser o meu x, na minha regra de 3. Simplesmente agora eu vou multiplicar cruzado. 80 vezes x igual a 320 vezes 100. X vai ser igual a 320 vezes 100, dá 32.000. Só adicionar 2 zeros no 320, divididos por 80. Corta um zero com um zero, vai ficar 3.200 dividido por 8, que vai dar 400. Beleza? Então, qual seria o valor inteiro? R$400 sem desconto. Show? Regra de 3 dá para fazer assim também. Na regra de 3, então, a gente coloca o valor com desconto ou o valor da porcentagem. Por exemplo, na primeira aqui, se a gente fosse fazer por regra de 3, fazer aqui também. 35% de 200. Eu tenho que 200, então, é 100%. E que 35... E que x, que é o que eu quero saber, seria 35%. Multiplicação cruzada daria que 100x igual a 200 vezes 35, que daria que x, cortando os zeros, é 2 vezes 35, que é 70. Mesmo resultado, sem fazer por regra de 3. Vamos para juros agora. 1.200 investidos a uma taxa de 2% ao mês, por 10 meses, no regime de juros simples, vai gerar um montante de... O regime de juros simples, a gente calcula os juros da seguinte maneira. J igual a CIT. J igual a CIT, exatamente. C vezes I de imposto vezes tempo. Lembra de cidade? Juros é igual a CIT. Cidade. Beleza? Carteado, né? Mas é isso. Então vamos lá. Então o meu juros vai ser capital inicial, que é 1.200,
vezes imposto, que é a nossa taxa, e vamos lembrar, 2% é o quê? 2 por 100, né? Lembra disso na hora de botar aqui na conta. Senão dá errado, não é 2, é 2%. Vezes o tempo é 10 meses. Também lembrar de ver, se a taxa está em mês, então conta tempo em meses. Se a taxa tivesse em anos, eu teria que dividir por 12 para saber a mensal. Beleza? Ele fala que é 20% ao ano. Então pega 20 e divide por 12. Vai ser a nossa taxa mensal. Ou transforma mês em ano. Você escolhe, tanto faz. Então nossos juros vai ser 1.200. Corta esses zeros aqui com esses do 1.200. Vai ficar 12 vezes 2, 24. 24 vezes 10, 240 é o nosso juros. Ele perguntou juros? Não, perguntou montante. Montante é o que? É o capital inicial mais os juros. Montante é o C mais o J. Que no nosso caso aqui é 1.200 mais 240, que é 1.440. Beleza, deu pra gente matar rapidinho aqui então os juros simples. Beleza? Primeira questão. Joana gasta 40% do seu salário para pagar aluguel. Além disso, ela gasta 40% do valor que sobra após pagar aluguel em alimentação. Em relação ao seu salário, o valor que Joana gasta com alimentação corresponde a. Então eu tenho o salário X. Questões que supõem valor, que não tem como definir o valor. Macete, eu vou falar que o salário dela é 100. Beleza? Por que 100? Porque 100 é como se eu já trabalhasse com a porcentagem. Então, quando eu tirar 40% de 100, fica mais fácil. Quanto que é 40% de 100? 40. Aí depois a segunda conta é um pouquinho mais difícil, mas eu já facilitei a primeira. Então, supondo que o salário é 100. Salário de 100. Beleza? Primeiro desconto, ela gasta 40% com aluguel. Então, 100 menos 40% de 100 vai dar 60. Show. Aí 40% de 60, que é o que sobra, ela usa para gastar com alimentação. Então a minha conta vai ser 40, né, 40% do que sobra. Sobrou quanto, gente? Sobrou 60. Então é 40% de 60. Aplicando ali o que eu falei do português, 40 por 100, o D vira vezes 60, que vai dar, corta um zero com esse zero, o outro zero com esse zero aqui, 4 vezes 6, 24. Então, galera, como eu trabalhei 24%, vai ser, porque o meu salário é 100, mas é a mesma coisa que colocar que o salário é 100%. Perdi 100 menos 40%, sobrou 60%. Depois simplesmente eu fiz 40% de 60% e no final eu posso adicionar minha porcentagem aqui. Beleza? Esse aqui é o corresponde ao que ela gasta, então, com alimentação é 24%, letra D. Entenderam? A porcentagem, quando eu considero que o valor inicial é 100, simplesmente quando eu acho minha resposta é só colocar o porcento do lado. Porque eu quis fazer com números reais em vez de fazer com porcentagem de 100 aí. Beleza? Próxima. Mauro tinha uma conta a pagar de R$ 1.000 que vencia no dia 5 de setembro de 22. Ele só pagou no dia 15 de setembro de 2022. Sabendo que Mauro pagou R$ 1.050, qual a taxa mensal de juros no sistema de juros simples? Primeiro vamos calcular quanto ele pagou de juros, beleza? O inicial era 1.000. Então 1.000 vai ser o 100%. Ele pagou de juros quanto? De 1.000 para 1.050, pagou R$ 50 de juros. 50 vai ser o X%. Tranquilo? Multiplicando cruzado, vou ter que 1.000 vezes X, 1.000x, vai ser igual a 50 vezes 100. Então, x vai ser igual a 50 vezes 100, dá
5.000 dividido por 1.000. Beleza? Então, cortando 1, 0, 1, 0, cortou. 1, 0 contra 0, cortou. 1, 0 contra 0, cortou. X, então, é 5%. Então, ele pagou uma taxa de 5%. Só que quantos dias ele atrasou? Ele atrasou 10 dias. Correto? Do dia 5 para o dia 15. Então, é 5% a cada 10 dias. Então, se o mês tem 30 dias, e o mês nas questões de juros a gente considera sempre como 30 dias. Se o mês tem 30 dias, qual seria a minha taxa mensal? Quantos 10 dias cabem em um mês? 3 10 dias, né? Vamos supor assim. Então, eu teria 5% a cada 10 dias. Se eu tenho 30 dias, mês é igual a 30 dias. Então, um mês vai ser 3 vezes 10 dias, 3 vezes 5%. Daria uma taxa de 15% ao mês. Beleza? Lembrando que isso aqui é porque é juros simples. Se fosse juros compostos, a conta é muito pior e diferente. Então, seria a nossa letra D, 15%. Entenderam esse lance dos dias? 10 dias é 1/3 do mês. Se 1/3 deu 5%, no mês inteiro vai dar 5 vezes 3. Para completar os 3/3. Beleza? Vamos lá. Acabou a nossa aulinha de hoje. Relembrando, curtam nosso vídeo. Se inscrevam no canal. Vou postar a aula toda semana para a Polícia Civil até a data do concurso. Beleza? No último mês vai ser feito um intensivão aqui de questões, simulados. E além disso, não se esqueçam de quem tiver interesse e na descrição do vídeo para clicar no link, tanto de aulas particulares comigo à distância, aula para todo o Brasil. Aí vai ter meu WhatsApp no link, ou o link do nosso curso que está tudo no que eu já expliquei no meio da aula, beleza? Então é isso, bons estudos para vocês e boa prova.